Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o primeiro de uma série que eu pensei de trazer aqui para o canal, que seria sobre resenhas de livros que eu já tiver lido e que eu tenha gostado. Então eu pensei de construir essa série. Eu gosto muito de ler livros, tanto em português quanto em inglês. Então a ideia é fazer um quadro, trarei resenhas de livros em português e livros em inglês. Normalmente eu leio muito romance, então 90% serão praticamente romance. Eu gosto muito de ler romance. O de hoje, então, começando, vai ser um livro em inglês que eu li, um romance paranormal, que é da Tessa Stone. Vou mostrar aqui para vocês a capa desse livro. Esse dá com reflexo. Esse livro, pessoal, ele se chama Taming Kane. É um livro relativamente pequeno, mas ele é uma série. Vou até ver aqui, olha. São 208 páginas. Eu li pela assinatura do Kindle. É isso, um livro rapidinho de ler. É um livro para maiores de 18 anos. Ele tem algumas cenas quentes, digamos assim. Então é um livro para maior de 18 anos. Realmente, livros que são em inglês, por serem, eu considero, muito caros, para você comprar eles físico, eu gosto de ler eles pela assinatura do Kindle. E, além disso, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler livros que não são hypados. Os livros desconhecidos, só me procurar lendo que vocês vão me achar. Eu gosto muito, porque funciona como se fosse uma surpresa ali pra mim, né? Eu não sei o que eu vou esperar. Então, fazendo as considerações iniciais, é isso. Sobre o livro, pessoal, ele é um romance paranormal, bem à la Crepúsculo, e ele fala um pouco sobre a história dos paranormais. Os paranormais que o livro traz, a série, na verdade, né, que é uma série com vários livros. Esse em específico traz a história de um paranormal que está à procura da sua alma gêmea. Na verdade, todos os livros eles vão falar um pouco sobre essa saga. Porque os paranormais, de um modo geral, passaram por uma espécie de um exílio, né, por um tempo de 1000 anos, um milênio, sem poder encontrar a sua alma gêmea. E aí, existe toda uma espécie de uma profecia, um propósito para o paranormal, que realmente ele vive para encontrar essa alma gêmea e construir uma família. Então, basicamente, todos os livros vão trazer um pouco desse encontro, né, desse romance de cada um deles. E os paranormais, eles são de diversos tipos. Você tem desde lobos, bruxas, leões. Então, cada livro fala um pouco sobre um tipo. E também, né, dá o andamento da história em geral. Esse livro, o primeiro da série, conta a história normal, que é um lobo, e da Temi, que é uma jovem que vive com uma colega dividindo um apartamento. A história, ela se passa similarmente aos tempos atuais, né? O exílio que esses paranormais foram submetidos, ele acabou. Então, a partir de agora, eles podem encontrar a alma gêmea deles. E esses paranormais, eles sabem como que será a alma gêmea deles, não exatamente fisicamente, mas eles conseguem saber se eles a encontraram ou não. Eles conseguem, né, sentir o cheiro. Por exemplo, no livro 2, a alma gêmea tem um cheiro de morango. Então, eles sabem que eles a encontraram. Dado essa introdução, vamos falar sobre, né, como que foi, sobre o que se passa nesse livro 1. O livro 1 dá uma introdução sobre como o que aconteceu e como o Gabriel encontra a sua alma gêmea, que é a Tammy. Todos os paranormais, eles são conhecidos pelos humanos em geral. Então, não é um segredo. Os humanos sabem da existência dos paranormais, mas eles vivem uma relativa paz. Os paranormais vivem em uma espécie de um vilarejo, e os humanos continuam, né, vivendo em sociedade,
e há uma pequena troca entre esses dois grupos, com animosidades em alguns momentos, mas existe uma troca comercial, uma questão turística, que alguns humanos vão para ver como que é a vida nesse vilarejo que os paranormais possuem. O Gabriel é um dos paranormais que ainda não encontrou a sua alma gêmea, que é a Tammy, e um dia ele está fazendo uma espécie de um patrulhamento ao redor, né, no perímetro desse vilarejo onde eles vivem, como é usual. Do outro lado, nós temos a Tammy, que, como eu citei, mora com uma colega, dividindo um apartamento. Essa colega, volta e meia, ela traz alguns amigos para casa, para poder festejar, mas a Tammy, por ela viver uma espécie de um abandono parental ali, algumas dificuldades, ela realmente precisa dividir esse apartamento. Então ela continua dividindo, mesmo, né, ficando muito incomodada com esses amigos que a colega dela traz pro apartamento. Inclusive, um dos colegas que ela traz começa a perseguir a Tammy, começa a entrar no quarto dela quando ela não está presente, começa a mexer nas coisas dela. Então ele cria uma espécie de uma perseguição em relação a Tammy, e ela não dá abertura. Um certo dia, esse rapaz que a está perseguindo, ele tenta investir mais, e a Tammy, ela se tranca dentro do quarto dela, no apartamento. E isso já à noite. Passado um tempo, esse rapaz, ele tenta invadir o quarto dela, e a Tammy foge. Ela foge pela janela, passa pelo telhado e pega um carro. E sai andando sem rumo. Por que eu falo sem rumo, né? Porque o livro ele fala um pouco disso, que é uma mística que essas almas gêmeas que estão destinadas umas às outras, em algum momento elas vão se esbarrar, é o destino. E aí, a Tammy começa a dirigir sem rumo, até chegar próximo a esse vilarejo. Quando ela chega próximo a esse vilarejo, ela se acidenta. Por quê? Porque ela estava sendo perseguida por esse cara, ele não parou de perseguir como dela, fugiu do apartamento, ele continuou indo atrás dela, então ela se acidenta. E é aí que ela encontra com o Gabriel. O Gabriel, por sua vez, estava fazendo o turno dele, né, de patrulha no perímetro do vilarejo, quando ele, né, se depara com esse acidente, e sendo que ele e outros paranormais vão para o resgate da Tammy. A Tammy, ela fica desacordada, então ela é resgatada e tudo mais, e quando ela acorda, ela está numa cabana, né, numa espécie de cabana, já lá dentro do vilarejo. E é aí que a história realmente começa, que é quando ela e o Gabriel começam a desenvolver uma espécie de ligação. Essa ligação ela já existe, mas ela é, né, fortalecida com a convivência. Ai, gente, peraí que chegou uma mensagem aqui no telefone. Essa espécie de conexão, ela é desenvolvida, ela é fortalecida conforme eles ficam próximos. E existe toda uma mística, né? E não é só um encontro, existe toda uma mística envolvendo os paranormais e as almas gêmeas. E o livro ele vem tratando um pouco isso. E aí começa todo o romance, e como pano de fundo, o homem continua perseguindo a Tammy. E aí o livro traz todo o desenrolar, né, deles se conhecendo, o fato de que também, após se conhecerem, ela não pode voltar para a vida normal dela, digamos assim, né? Eles são destinados uns aos outros. E aí o livro vai tratar de tudo isso. Pessoal, eu não vou dar muitos spoilers, porque, né, para não estragar a experiência de leitura de quem for querer ler esse livro. Mas fica aqui a minha dica. É um livro muito bom, eu já li esse e o segundo da série, agora eu já estou lendo o terceiro. E fica de indicação, é um livro rápido, e se você, assim como gosta de romance e gosta de romances paranormais, você vai gostar. Então, basicamente é isso. Fica aqui a minha recomendação. É um livro muito legal, não é um livro muito conhecido. Em breve eu trago mais resenhas dos livros que eu tiver lido, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, até o próximo.